A paz seja contigo, louvado seja Deus. Ouve atentamente a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa falar teu coração. Inclina os ouvidos, abre teu coração. E deixa Deus, por intermédio do Espírito Santo na palavra, convencer o teu coração. A vontade de Deus e a permissão de Deus são duas coisas diferentes uma da outra. As pessoas, elas precisam entender acerca dessas coisas, da vontade de Deus e da permissão de Deus. São duas coisas diferentes. O povo de Deus desejou ser governado pelo homem. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 8. E o povo pediu para Samuel um rei. E Samuel falou para Deus. E Deus falou para Samuel: ouve a voz do povo. Em outras palavras, obedece a eles. Eles estão pedindo um rei, dê um rei para eles. E fala para eles o direito que o rei tem. Ou seja, eles vão pagar impostos. Eles vão ser escravos do homem. Fala para eles. Os homens, ou melhor, o homem vai governar eles. E Deus querendo governar o povo dele. A vontade de Deus era governar o povo dele. Mas o povo preferiu ser governado pelo homem. E Deus falou para Samuel, e Samuel falou para o povo os direitos do rei. E mesmo assim o povo quis. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 8. E um homem chamado Saul, procurando as suas jumentas, ele foi ter com Samuel. E ali Deus escolheu Saul para ser o rei que o povo estava pedindo. No versículo 9. E no versículo 10, Samuel, o profeta Samuel, ungiu Saul como rei de Israel. E Saul tornou-se rei de Israel. Ali foi a permissão de Deus, não foi a vontade de Deus. A permissão de Deus é a vontade dos homens. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Não deseja para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, a permissão de Deus. As pessoas costumam dizer, se Deus permitir. Não fala essas palavras. Mas fala, Deus, que seja feita a tua vontade. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou os discípulos, os apóstolos, e é assim que o Espírito Santo nos ensina. Mateus capítulo 6, no versículo 10. O Senhor Jesus Cristo ensinando a orar dentro do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Deus, seja feita na minha vida a tua vontade. Porque o que prevalece é a vontade de Deus. Então fala para Deus, Deus, que seja feita na minha vida, na minha casa, na minha família, a tua vontade. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, está nos ensinando. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Está escrito, falando acerca da bondade de Deus. É boa, é agradável, é perfeita, a vontade de Deus. Então que seja feita na minha vida, na sua vida, a vontade de Deus. A permissão de Deus é a vontade dos homens. Não vai acabar bem. Deus permite coisas que vai destruir a vida da pessoa futuramente. Porque a pessoa está pedindo, está querendo e quer porque quer. E Deus permite. E mesmo Deus sabendo que vai acabar mal, Deus permite. Porque a pessoa quis. Em vez da pessoa falar para Deus, Deus, faça na minha vida a tua vontade. Seja como tu queres e não como eu quero. Faça a tua vontade, porque o que vale, o que prevalece é a vontade de Deus.
Os homens, eles não se preocupam com essas coisas. Os homens até zombam dessas coisas. O que importa é acontecer. Não. O que importa é ser a vontade de Deus. O que importa é ser feita a vontade de Deus. É isso que importa. A permissão de Deus acaba mal. Deus, ele permitiu. A culpa não é de Deus. A culpa é da pessoa que insistiu tanto naquilo que Deus não sentia prazer, não sentiu prazer e não sente prazer. Aí ele permite, porque a pessoa está insistindo. Não é a minha vontade, mas tu quer, então vai ser feito como tu queres. Ou seja, Deus permitiu. O pai de família trabalha o mês inteiro e de repente chega um ladrão e rouba o salário do pai de família. Não é a vontade de Deus, Deus permitiu. Se a pessoa ora a Deus e pede para Deus, Deus, faça na minha vida a tua vontade. Me guarda na saída de casa e na volta. Me protege, me guarda, meu Pai. Na saída e na entrada. Seja o Senhor a minha segurança, o meu guarda. Faça na minha vida a tua vontade. Deus, ele vai fazer a vontade dele na tua vida. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, está escrito: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O qual, que é Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é desejo? Desejo é vontade. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas os homens não querem que seja feita a vontade de Deus. E Deus permite aos homens fazer como eles querem, acontecer como eles querem. Porque para Deus salvar a minha alma, a tua alma, a alma do homem, da mulher, não depende só de Deus. Quem dera eu, quem dera você, se dependesse só da vontade de Deus. É certo que todos nós seríamos salvos. O homem, a mulher tem que querer. Tem que estar dentro da vontade de Deus. As tuas vontades têm que estar dentro do centro da vontade de Deus. Para acabar bem, para ter um final feliz. Ouve o que o Espírito Santo está falando. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Que essa pessoa possa chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus, a verdade. O que você está ouvindo é da parte de Deus. Existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus. A permissão de Deus é a vontade dos homens. Qual dessas duas você quer na sua vida, na sua casa, na sua família? A vontade de Deus ou a permissão de Deus? Que seja feita a vontade de Deus ou que seja feita a vontade dos homens? Tu quer ser governado, governada por Deus ou pelo homem? Qual é melhor para você? O livre-arbítrio, você escolhe. Deus, ele é o meu governo. Deus, ele é o meu salvador. Deus, ele é o meu tudo. É o meu Deus, o todo-poderoso Deus, o Deus de Israel. É ele que me guarda. Deus, faça na minha vida a tua vontade, tanto na terra como no céu. Que seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Espiritual, sentimental, conjugal, financeira, saúde, na minha família, em todos os meus caminhos, em todas as áreas da minha vida. Seja feita a vontade de Deus, como tu queres, Senhor. Não faça a minha vontade, não. Faça a tua vontade, Senhor. Porque o que prevalece é a vontade de Deus. É boa, agradável, perfeita. Esses dias Deus me deu essa palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Tem um vídeo aqui mesmo no YouTube, no canal do pastor Olavo Neves.
E hoje Deus, o Espírito Santo, está falando comigo essas coisas. Desde antes de ontem, Ele está falando comigo acerca dessas coisas. Da vontade de Deus e da permissão de Deus. Tem muita gente que pensa que a permissão de Deus é boa. Não é boa a permissão de Deus. Boa é a vontade de Deus. Vai pela Bíblia. Vai pela Bíblia. Deus, Ele permite cada coisa acontecer na terra, que misericórdia. Aí as pessoas ficam, oh Deus, por que o Senhor permitiu? Porque os homens quis. Os homens fez por onde? Os homens esqueceram de Deus, esqueceram da palavra de Deus. E em vez de clamar a Deus, falar, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Faz como tu queres na minha vida, na minha casa, na minha família. Não deixa as coisas acontecer como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, como tu queres. Tenha coragem para falar essas coisas com todo o poderoso Deus. Recebe intrepidez, coragem. E ora a Deus e fala com Deus desta maneira. Tem gente que pensa que a vontade de Deus é ruim, é mal. E se a vontade de Deus for ao contrário do que eu desejo, do que eu quero? Amém! A vontade de Deus é o que prevalece. Você quer que aconteça na sua vida a tua vontade? O teu querer? Aí, meu amigo, você está desejando o fracasso, o final triste. Mas se você desejar a vontade de Deus, certamente você vai ter um final feliz. Certamente você vai triunfar, você vai comemorar, você vai ser eterno, você vai morar eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que está sentado à destra do Pai, como Ele falou. Que aonde Ele está, você também vai estar. Se você crê nele, se você crê no Pai, se você crê no Filho, se você permanecer com Deus, esperando sempre a vontade de Deus. Declara isso, declara. Que seja feita a vontade de Deus, que seja como Deus quer. Ainda que aconteça na sua vida, ao contrário do que você imagina, do que você deseja, do que você quer. Porque muitas vezes a vontade do homem não é a vontade de Deus. E acontece da vontade do homem ser a vontade de Deus também. Ou seja, a vontade do homem está dentro da vontade de Deus. Vai acontecer. Porque também não é só a vontade de Deus. Está sendo bem clara a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, ele tem vontade de salvar todos os homens. Mas a vontade de Deus, essa vontade, não vai se concretizar. Porque não depende só da vontade de Deus. E não é porque Deus não pode, Deus não tem poder para isso. Ele tem. Mas ele não pode passar por cima da justiça dele, por cima do caráter dele, por cima do livre-arbítrio que ele deixou na terra, para os homens e as mulheres. Escolher. A escolha não é de Deus, a escolha é dos homens. Eu quero que aconteça na minha vida a vontade de Deus. O querer de Deus. Eu quero ser governado por Deus, o Deus de Israel. É Ele que me governa. É Ele que me governa. Ele é a minha casa e minha família. Deus é o Senhor que governa a minha vida, a minha casa e minha família. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Saul foi ungido rei segundo a vontade dos homens. Deus permitiu. Foi a permissão de Deus. Saul teve um fim triste. Ele tirou a própria vida dele. E ali foi frustrada a vontade dos homens, o desígnio dos homens. E Deus ali já tinha escolhido um homem segundo o coração dele. Davi, filho de Jessé. Vai lá, Samuel, na casa de Jessé, e unge um dos filhos dele rei. Samuel chegou na casa de Jessé e foram apresentados os filhos de Jessé. E nenhum daqueles 7 foram escolhidos. Mas faltava um que estava no campo. Davi, o garoto que estava cuidando do rebanho do pai. Das ovelhas do pai. Ele tinha um cuidado, um zelo por aquilo dali. E Deus olhando do céu e vendo, poxa, se ele tem um cuidado, um zelo pelas ovelhas do pai,
Isso aí vai fazer a minha vontade. Isso aí vai cuidar do meu povo. Isso aí vai lutar para defender o meu povo, para livrar o meu povo, para proteger o meu povo. Esse aí tem o coração igual ao meu. Homem segundo o meu coração. Davi tinha facilidade para perdoar. Davi era generoso. Davi fazia parte do bem. Davi matou muita gente, derramou muito sangue. Mas foi a ordem que Deus deu para ele. Deus entregava os inimigos na mão de Davi. Falou, mata tudo, Davi. Destrói tudo. E Davi obedecia a Deus. Davi foi um rei extraordinário. Como nunca houve na terra, abaixo do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Aquele que está acima de tudo e de todos. Por isso que a Bíblia sempre exalta o Senhor Jesus acima de tudo e de todos. Não há um nome semelhante ao nome do Senhor Jesus. Está acima de tudo e de todos, porque Ele é o Rei dos Reis. Mas o rei Davi foi um rei extraordinário. Quando Jesus veio à terra, Jesus veio como raiz de Davi. Por isso ele nasceu em Belém. E as pessoas pensavam que Jesus tinha nascido em Nazaré, na Galileia. Mas Jesus nasceu em Belém. Davi foi escolhido rei segundo a vontade de Deus. Homem segundo o meu coração. Ele vai fazer a minha vontade. E Davi foi ungido rei. Davi, ele completou a carreira dele na terra. Ele guardou a fé dele em Deus. A Bíblia diz que Davi morreu velhinho e feliz. E deixou baús de ouro e prata para a construção do templo. Porque ele mesmo queria construir o templo. Mas Deus viu as mãos de Davi sujas de sangue, porque ele matou muita gente. Uma ordem de Deus. Naquela época, Deus agia desta forma. E Deus, isso não quer dizer que Deus mudou. Não, Ele não mudou. Mas Ele agia daquela forma. E por isso Deus escolheu aquele que também saiu de Davi, Salomão, para reinar no lugar de Davi. Louvado seja Deus, que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Creia na palavra, confia na palavra, toma posse da palavra. Que esta palavra possa reinar no teu coração. E que a partir de hoje você possa falar com Deus de forma diferente. Deus, que seja feita na minha vida a tua vontade, na minha casa, na minha família. Em todos os meus caminhos, em todas as áreas da minha vida, seja feita a tua vontade. A permissão de Deus é a vontade dos homens. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Ouve esta palavra, crer de todo o teu coração. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar Deus seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito, todo aquele que crer, que permanece. Creia no nome de Jesus. Esse canal leva as pessoas a aproximar mais de Deus, edificar a pessoa. Eu aprendo com as palavras que está sendo publicada neste canal. Eu mesmo ouço e eu percebo que não é Olavo que está falando. As próprias palavras me edificam. Vai me preparando, vai me ensinando. Eu coloco o celular, o aparelho no meu ouvido do lado, deito naquele lugar, ouvindo as pregações que Deus me deu. Faça isso e você vai entender. Não é nem preciso você assistir. O importante é você ouvir, crer e obedecer. Não é preciso você estar olhando a tela. Eu costumo colocar o celular do lado do meu ouvido ali. Eu ouço a mensagem, a palavra de Deus. Eu creio na mensagem. Aí eu vou me esforçar para praticar o que foi falado, o que foi pregado, o que foi anunciado
propagado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Se inscreva nesse canal em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos que já se inscreveram. Louvado seja Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus.